Olá, alunos, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Daniela e hoje na nossa aula de Geografia nós vamos iniciar o capítulo 1 da nossa apostila com o título Nós e a Natureza. Vamos lá? Vamos ver então o que nós vamos aprender nesse capítulo. Nós estudaremos o conceito de recursos naturais e a importância deles em nossa vida. Com isso, identificaremos as contribuições que podemos dar para conservar a natureza, principalmente o recurso da água. Então, pessoal, nessa imagem aí, olha, nós estamos vendo, né, seres humanos, animais, vegetais. Vamos ver o que está trazendo para nós essa conversa que nós vamos ter sobre a abertura desse capítulo. Onde as crianças estão brincando? Então, existem tantos lugares para brincar, né? Quadras de esporte, clube, né? Parques. E pelo que nós estamos vendo aí, as crianças estão no campo, né? Numa fazenda, parece. Quais são os elementos da natureza possíveis de ver na imagem? Então, o que é da natureza? O que é natural aí? Nós temos, vamos começar, né, dos menores. Nós temos recursos da natureza, a água, nós temos vegetação, a terra, nós temos os animais, as plantas aquáticas dentro do lago, né? Os animais terrestres, animais aéreos, né? Temos o pato, que é um animal que voa, mas ele também vive na água. Nós temos os seres humanos, árvores, nuvens. Então, tem vários objetos aí, né? Elementos da natureza. Nessa imagem, nessa paisagem, existem elementos da natureza que temos dificuldades para enxergar? Cite um exemplo. Então, o que é da natureza aí, mas que a gente às vezes até esquece? O que vocês acham? Tem muita gente que acha que o que não é vivo não é da natureza. Por exemplo, a terra, ela não é um ser vivo. A água não é um ser vivo, mas é um elemento da natureza. Você já visitou algum lugar semelhante ao da imagem? Então, olha que delícia, né? Eles estão no campo, eles estão numa fazenda, parece, ou num sítio, né? E nesses lugares esses lugares são mais propícios para que nós possamos encontrar elementos da natureza, elementos naturais. Identificando os recursos naturais. Você já imaginou como seria viver sem os elementos da natureza? Como seria a vida sem o calor que o sol fornece ou sem o ar que respiramos? Pense na importância da água. Diariamente a usamos para fazer a higiene pessoal, saciar a sede, preparar os alimentos e as refeições. Além disso, os rios e mares possibilitam nosso deslocamento de um lugar ao outro por meio de barcos e navios e são fontes de alimento quando realizamos a pesca. A água também possibilita a produção de energia elétrica para realizarmos atividades muito importantes no dia a dia. Em todo momento, estamos em contato com esses elementos que garantem nossa sobrevivência. Eles, assim como o solo, as rochas e a vegetação, são chamados de recursos naturais. Recurso natural é tudo que encontramos na natureza e que pode ser usado de alguma forma pelo ser humano para satisfazer suas necessidades. Então, pessoal, os recursos naturais, como o próprio nome diz, eles vêm da natureza. São aqueles elementos que nós não podemos fabricar. Não existe fábrica de água, não existe fábrica de pedras, não existe fábrica de solo, não existe fábrica de ar, né? Então, nós precisamos perceber à nossa volta quantos recursos naturais nós temos, né? E tudo de graça para que nós possamos viver melhor e satisfazer as nossas necessidades. Por exemplo, a água dos rios, a gente não paga se a gente precisar usar essa água. A gente não paga para respirar o ar puro, né? Nem pela terra. A gente tem um vasinho em casa, vai plantar, ou uma horta que a gente tem, a gente não vai comprar a terra está na natureza, né? Então, esses recursos naturais, eles estão na natureza. Os recursos naturais.
a natureza é a fonte de recursos naturais. Mas o que são recursos naturais? Recurso natural é tudo aquilo que o homem retira da natureza para realizar suas atividades, suas tarefas. Então, a água, o solo, o ar, os seres vivos. Mas como que um ser vivo é recurso natural? Quando, por exemplo, o homem utiliza o cavalo para transportar as coisas, né, nas carroças. Quando ele também utiliza os bois para fazer a aragem do campo para poder preparar o solo para plantar. Os minerais também. Quais são os minerais? São as pedras, é ferro, a prata, né? São metais, são os minerais, tudo que vem da natureza. O Brasil, pessoal, é muito rico em recursos naturais. E quais são os principais recursos naturais do Brasil? Então, nós dividimos em 3 categorias aí. Os recursos minerais, olha, tem ferro, cobre, argila, granito, manganês, nitratos, areia, mármore, etc. Tudo isso vem da natureza. Os recursos energéticos, petróleo, carvão, urânio, luz solar, gás natural. A gente sabe que o petróleo vem da natureza, né? A gente perfura, são perfurados os campos de petróleo no fundo do mar, né? E ele está na natureza. O carvão também. A luz solar, gente, é da natureza, é natural. Não tem como fabricar luz solar, né? E os recursos biológicos, são os vegetais, são todas as plantas. O algodão, né, que é uma planta, eu já falei isso para vocês. A carne, que eu me alimento. O couro do boi, né, que é retirado, faz tapete. Os peixes, que também servem para alimentação, para decoração. A madeira, que serve para construção das casas, para fazer os móveis. O mel, que é um recurso natural, não existe fábrica de mel, né? É a abelha que produz o mel, então é um recurso natural. A lã, que também não tem fábrica de lã, a lã vem das ovelhas, né? Do pelo da ovelha. E os ovos, que também não existe fábrica de ovo. Se a galinha não botar, que a galinha é um ser vivo, então é um recurso natural. Se ela não botar, não vai ter ovo, tá? Então esses são os principais recursos naturais do Brasil. Agora, pessoal, eu trouxe para vocês essa tela da Tarsila do Amaral, que se chama O Pescador. O que a gente consegue identificar como recurso natural nesta tela? Então, vamos lá, vamos começar. Eu sei que vocês já identificaram. Montanhas são recursos naturais, que é o solo, né? Árvores são os vegetais, olha, várias espécies, né? Nós temos palmeiras aqui, temos arbustos, né? Então, essas árvores e esses arbustos, aqui também nós temos uma plantinha menor, aqui são recursos naturais. As pedras onde o pescador, aqui ó, por exemplo, onde o pescador está sentado, é um recurso natural, tá? O céu, o ar, o oxigênio que tem aqui é recurso natural. A água também é recurso natural. O peixe é um recurso natural, tá? Então, pessoal, tudo que tem na natureza são recursos naturais. A casa é um recurso natural? Não, porque foi feita pelo homem, tá? Então, tudo aquilo que não é feito pelo homem, que vem da natureza, é recurso natural. O chapéu não é, a roupa não é, tá? A peneira não é. Por quê? Porque foi fabricado pelo homem. Bom, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje a respeito dos recursos naturais. Espero que vocês tenham gostado e agora nós iremos para a plataforma para realizar as atividades referentes a esse assunto. Um abraço e até a próxima aula.